Vamos ler então, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a Sagrada Escritura: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora no versículo 4, capítulo 4, verso 1, para a gente continuar aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, meus irmãos, só mais um trechozinho aqui, desse mesmo contexto aqui, lá no versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, capítulo 3, verso 10, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, meus irmãos, eu começo com esse trecho, porque aqui ele fala de duas direções aqui, e tem a ver com o assunto que nós vamos tratar. Mas eu queria, o pastor já orou, mas sempre gosto de orar antes de eu começar uma mensagem, uma pregação. Vamos fazer mais uma oração, irmãos, pedir que Deus seja conosco, nos abençoe nesse estudo em Cristo. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós pedimos a sua bênção, para que tudo que nós falarmos aqui nesta tarde, seja, Senhor, conforme a tua palavra, meu Senhor, e o Senhor nos oriente, nos guie e aplique a sua palavra à nossa vida, nos abençoando grandemente, Senhor, especialmente irmãos, obreiros da obra, da causa do Senhor, que estão nessa batalha da pregação do Evangelho, que seja uma bênção a todos, para a instrução, para o fortalecimento da tua igreja, em nome de Jesus, que assim seja, amém e amém. Então, irmãos, eu começo com esse texto, nós vamos falar do aliancismo batista reformado. Esse aliancismo, ele é o aliancismo, então, da confissão, de uma das primeiras confissões batistas, né, que é a Confissão de Fé Batista de 1689, uma confissão reformada, calvinista, que está, como nós bem sabemos, intimamente ligada com outras confissões, né, reformadas, como a Confissão de Westminster, a Confissão de Savoy, e essas confissões, elas surgiram num período de reforma, no período do século XVII. Então a reforma começou no século XVI, século XVI ainda, XVII, movimento puritano, e essas confissões, elas são então puritanas, reformadas, fruto de um movimento de reforma. E o que é a reforma? A reforma, basicamente, essencialmente, é uma volta à Escritura e testarmos todas as tradições, todas as opiniões humanas pela Escritura, e reafirmar a Escritura como a base da nossa doutrina e da nossa fé, da nossa prática. Então, reforma é voltar à Bíblia, firmar-se na Escritura Sagrada, custe o que custar, né?
ainda que tenhamos que julgar tradições muito antigas e reafirmadas já por séculos, às vezes, na história da igreja, mas o que vale é a Escritura. Então a reforma não é contra a tradição, de jeito nenhum, não é antitradicional, mas ela combate o tradicionalismo, que seria colocar a tradição acima da Escritura. Então a reforma, ela não é ser contrária à tradição, ela vai ouvir os antigos. Os reformadores ouviram, todos eles ouviram os antigos, pais da igreja, antigos teólogos, mas eles testaram tudo pela Escritura Sagrada. Por quê? Porque eles acreditavam, pelo estudo deles mesmo da Bíblia, isso foi uma obra do Espírito Santo, nós cremos nisso, eles acreditavam que a igreja foi se afastando cada vez mais, né? Então as tradições foram tomando conta e a Bíblia foi sendo enterrada por uma porção de tradição. Isso foi afetando, então, a doutrina, o culto e a vida das pessoas. Então essas três partes sempre muito importantes na vida de uma igreja: o que uma igreja crê, como uma igreja cultua, né, no seu culto público, e como a igreja vive, como as pessoas vivem na sua vida. Então, desde que as tradições vão tomando conta, essas coisas vão ser afetadas. Então a doutrina vai ser afetada, o que a igreja crê, o que a igreja professa, o culto dela vai ser afetado, e também a vida, no sentido seguinte: se não é a Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, logo Deus não está sendo conhecido. Então a verdade dele, aquilo que ele revelou, está sendo enterrada pelas opiniões humanas, pelas tradições humanas. Então as doutrinas, os pensamentos humanos vão tomando conta, e o culto público vai sendo afetado também, vai se tornando um culto idólatra, onde, se eu não conheço Deus, o meu culto não vai ser um culto verdadeiro. E a minha vida, porque a Bíblia diz que o culto, ele não é somente quando nós estamos reunidos, mas ele é a nossa vida inteira. A minha vida também, que é um culto, vai ser um culto ao meu ídolo. Então, irmãos, a história da igreja mostra isso. À medida que a Bíblia vai sendo enterrada, a vida, a doutrina vai sendo enterrada, o culto público vai sendo modificado, vai se tornando um culto cheio de aparatos humanos, de adoração humana de fato, e a vida das pessoas vai sendo também afetada por esse culto profano. Mas a reforma então é uma volta, irmãos. Aí eu li esse texto aqui, e tem a ver com o nosso assunto, daqui a pouquinho os irmãos vão entender, porque Paulo ele mostra que é uma luta constante nós permanecermos na Bíblia. Ele está falando com um pastor, ele está falando com um ministro, com Timóteo. Ele está dizendo aqui no versículo 2 do capítulo 4, pregues a palavra. Esses dias mesmo ouvimos do nosso querido pastor Samuel, né? Esteve expondo esse texto aqui. Então, pregues a palavra. O pastor tem só uma mensagem a pregar, a palavra, que é a Escritura. No versículo 15 do capítulo 13, ele diz que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que é pregar a palavra? Pregar a palavra é pregar a Escritura, porque a Escritura é a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, ele fala, porém, aqui, que há homens maus e enganadores, que evidentemente não vão pregar a palavra e não vão se apoiar na palavra, mas vão de mal para pior. Versículo 13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E lá no capítulo 4, no versículo 3, ele diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então observem, é uma batalha entre a Escritura, pregar a Escritura, e esses homens enganadores que vão de mal a pior, e certos ouvintes que não querem ouvir a palavra. Diz o versículo 3, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Então tem gente enganando e tem gente querendo ser enganada, né? No entanto, o pastor, e aqui eu creio que estou falando com futuros pastores ou irmãos que contribuem
na doutrina da igreja de alguma maneira, que instruem outras pessoas. Então o pastor, o mestre, ele é aquele que vai ter que combater contra os falsos que enganam e e também não ouvir, não atender, melhor dizendo, essas pessoas que têm coceira no ouvido, que querem uma doutrina agradável a elas, mas ele tem que pregar somente o quê? A palavra. Então ele tem que pregar a palavra. E isso é reforma, irmãos. Então, quando você estuda Lutero, estuda Calvino, estuda os puritanos, o que eles faziam? Eles pregavam a palavra. Então, essencialmente exposição bíblica. Abriam a Bíblia, livros inteiros, e pregavam, e ensinavam, que não era comum naquela época. Isso foi então o mover do Espírito Santo que fez com que as pessoas voltassem à Escritura. E aí Deus fez o que, meus irmãos? É pela pregação da palavra que as pessoas conhecem Cristo. No versículo 15, ele diz, voltando ao versículo 15 do capítulo 3, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o que me faz sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus? As sagradas escrituras. Se eu deixo as sagradas escrituras, eu não conheço mais esse Cristo e essa salvação. E também, ele diz no versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós temos, ela me torna sábio para a salvação, e ela me torna uma pessoa que vive em boa obra. Desde que eu seja salvo, então eu agora vou aprender a viver em boa obra, uma vida de piedade, que é a manifestação da verdadeira salvação. E tudo é pela Escritura. Esses homens enganadores que Paulo fala, e esses ouvintes que têm coceira nos ouvidos, eles não querem nem Cristo e eles não querem nem uma vida santa. Eles querem um evangelho que não tenha nada a ver com a salvação, porque a salvação é do pecado, da ira de Deus. Eles querem continuar no pecado e eles querem continuar nas más obras, enganando e sendo enganados. Então toda vez que tem um afastamento da palavra de Deus, e os irmãos da minha congregação e outros amigos, eles sabem que eu costumo denominar assim, isso de antirreforma. Então tem a reforma e tem a antirreforma. Então toda vez que tem a antirreforma, que é aquilo que vai contra a palavra de Deus, que é o afastamento da Bíblia. Então você pode ter um povo reunido, você pode ter um culto, você pode ter uma doutrina, mas aquilo não é mais o Evangelho, aquilo não é mais Cristo, aquilo não é mais boa obra. Então a doutrina é afetada, o culto é afetado, e a vida das pessoas lá fora vai ser afetada, de maneira que não vai ter diferença. Aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e que nós vamos influenciar as pessoas, não vai acontecer se a palavra estiver sendo abandonada, porque, irmãos, o sal não vai ser mais sal e a luz não vai ser luz, e os homens não vão olhar para nós e glorificar a Deus por causa das boas obras, mas eles vão ver uma igreja morta, falsa igreja, que não influencia, que não salga, que não brilha, que é igual ao mundo, que só contribui com as trevas do mundo. Bom, é a igreja no Brasil, as igrejas no Brasil. Então nós estamos vivendo um período de antirreforma. Você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver com o Aliancismo Batista Reformado? Bom, irmãos, nós vamos estudar um assunto que tem a ver com a reforma, não é? E eu tenho uma convicção comigo muito grande, é que este assunto é de suma importância para nós entendermos plenamente o Evangelho, para nós entendermos a questão da pregação do Evangelho, para nós entendermos toda a Bíblia. É um assunto que tem a ver com o entendimento da Escritura, que mostra uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento. É um assunto, portanto, que se relaciona com a pregação, que é isso que eu estou falando, sobre pregar a palavra, que se relaciona a pregar a Cristo, se relaciona à doutrina, à vida, ao culto e à vida da igreja. E o Aliancismo Batista Reformado, podemos chamar, e eu tenho convicção, de que simplesmente o aliancismo bíblico, é o que a Bíblia ensina, simplesmente foi esquecido nos últimos tempos, irmãos, e a maioria dos batistas no Brasil não conhece, não sabem nada disso, né? Ou conhecem muito pouco. Então nós precisamos, irmãos, colocar
esse assunto, por quê? Este assunto ele está documentado nas confissões reformadas, tanto confissões Westminster, Savoy, como a nossa confissão batista reformada de 1689. Aquele movimento de reforma, século XVI, século XVII, uma volta à Escritura, volta à doutrina, volta ao culto, volta à verdadeira vida cristã, ele produziu uma porção de documentos. Então aqueles irmãos sentiram, nós temos que registrar de maneira clara as nossas descobertas na Escritura. Então deixar documentado. Então foi um período de confissões, de catecismos, de registro desses documentos, dessas doutrinas recém-descobertas, que não eram novas, eles não estavam inventando, mas eles estavam voltando à Escritura Sagrada. Então eles documentaram, eles escreveram. Esses documentos, irmãos, que eles deixaram então registrados ali, são documentos importantes, porque, bom, aí eu entro no assunto da confessionalidade, de ser confessional. Devemos ser confessionais? Bom, quando você pensa sobre a confessionalidade, você vai pensar o seguinte: quando você é confessional, você adota uma confissão, porque você acredita que aquela confissão ela é bíblica, ela é uma boa interpretação da Escritura Sagrada. No caso dos reformados, quando um reformado, por exemplo, no século XXI, 2018, que nós estamos vivendo, ele diz assim: eu sou confessional, ele está dizendo, bom, eu acredito que essa confissão, seja o Westminster, seja essa voz, seja a 1689, seja outra confissão, essa confissão ela é fiel à Escritura. Ainda que ele diga, bom, ainda que eu não possa 100%, mas a maior parte dela eu digo, não, eu concordo, eu creio, eu digo amém. E quando uma pessoa diz isso, ela está declarando que ela acredita que aquelas pessoas que escreveram aquela confissão não é a base da fé dela, a base é a Bíblia, mas aquelas pessoas interpretaram bem a Bíblia. Então aquele movimento de reforma, século XVI, século XVII, irmãos, os primeiros reformadores e os puritanos, eles estavam voltando à Bíblia e eles escreveram essas confissões. Bom, há dois caminhos para nós hoje, irmãos. É nós olharmos essas confissões com seriedade e à luz da Escritura, porque sempre deve ser assim, e eles mesmos sempre incentivaram isso, estudá-las e observar se eles foram precisos nas suas declarações, entendendo que, quando nós fazemos isso, que ali foi um movimento de reforma genuína, onde eles voltaram realmente à Bíblia, onde eles produziram documentos realmente fiéis à Escritura, e onde os pregadores daquele período eram fiéis. Nós podemos fazer isso? Ou nós podemos assim tomar o caminho de preferir ouvir os mais recentes e desprezar esses documentos. E dizer assim, não vamos ser confessionais, vamos ouvir os teólogos mais recentes e vamos ouvir as opiniões mais recentes e não dar atenção a isso. Eu penso que isso é um grande prejuízo para nós. Por quê, irmãos? Porque, no mínimo, nós temos que testar essas confissões. Já que se nós acreditamos realmente que o Espírito Santo fez um mover naquele período, no mínimo, nós temos que testar essas confissões. No mínimo. E eu queria incentivar meus irmãos a isso. Porque nós vivemos um tempo de profundas trevas espirituais. E essas confissões são como que luzeiros, porque interpretam bem a Bíblia. Eu desafio vocês a estudá-las. Não sei quantos irmãos estão estudando as confissões antigas, mas os desafio a estudá-las e a testarem pelas Escrituras. São como luzeiros que nos apontam a Bíblia, o ensino da Bíblia no meio dessas trevas que nós estamos vivendo. E sobre o Aliancismo Batista Reformado, irmãos, hoje nós temos várias interpretações que, vamos dizer, não concordarão com o Aliancismo Batista Reformado. E eu queria que vocês pensassem na origem dessas ideias. Da origem. Estudem a origem delas. Então, se você for olhar
a origem, você vai descobrir que são ideias recentes. São ideias já de um período em que a reforma estava decaindo e que muitas ideias estranhas estavam se espalhando nas igrejas, especialmente no século XIX. Então, hoje, a maioria dos batistas segue uma certa linha que não é mais confessional, não é da nossa confissão, dessa confissão antiga, mas é mais recente, e eu queria incentivá-los. E esse estudo, é claro, é um estudo ainda superficial, sobre um ponto específico, mas sobre esse ponto eu os incentivo a estudar, e sobre todas as doutrinas da confissão, mas eu os incentivo, irmãos, a pensarem nisso. Nós vivemos tempos em que vem se afastando da palavra de Deus, tempos difíceis, e um estudo bem feito das confissões antigas, creio que nos ajudará bastante. E o que eu vou apresentar hoje aqui, com a graça de Deus, é como os nossos irmãos entendiam a doutrina da aliança. A grande questão das alianças bíblicas, não é? E o que eu vou procurar fazer hoje é exatamente procurar mostrar com a graça de Deus que o entendimento deles era bíblico. Isso como incentivo aos irmãos a pesquisarem por si mesmos, a irem atrás dessas informações, a estudarem e a questionarem, quem sabe, aquilo que vocês têm crido até aqui. Somente com um pensamento. O que a Bíblia diz a respeito, entende? Então, nós não estamos aqui querendo simplesmente, irmãos, Deus nos livre disso, levantar uma confissão e dizer, esta confissão é perfeita e não tem falhas, mas o que nós queremos é levá-los a testar tudo pela Bíblia, tanto os documentos antigos, como os entendimentos e as opiniões mais recentes. Então, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala. Então, eu queria, como um início, meus irmãos, apresentar a doutrina para vocês, e depois, cada um, na graça de Deus, buscando a Deus em oração, estudando a Bíblia, procure se aprofundar nesse assunto, porque o que Paulo está dizendo aqui, quanto mais eu conheço do ensino da Bíblia, mais eu entendo o Evangelho, e mais eu vou viver em boa obra, e mais eu vou ser um pastor fiel. Vocês querem ser pastores? Então, se você seguir uma linha que não seja fiel, ainda que todo mundo esteja seguindo, bom, a sua pregação não vai ser fiel, como deveria ser. Prega a palavra. Então, é um incentivo, irmãos, esse é um assunto tão fundamental para as igrejas, e tão fundamental para os futuros pastores, para as futuras igrejas. Nós estamos vivendo, graças a Deus, um movimento de retorno à Bíblia, e retorno ao estudo desses documentos, e eu fico muito feliz com isso, né? Mas nós não sabemos o que vai ser a partir daqui. E você que está aqui hoje, aqueles irmãos que estiverem ouvindo, que vão ouvir depois da gravação, vocês estarão de um lado ou de outro, ou daqueles que vão realmente defender a Bíblia, porque é bíblico, ou aqueles que vão defender uma tradição, porque todo mundo fala assim, porque todo mundo ensina isso, porque é a minha igreja que ensina já há muitos anos, às vezes mais de século. Mas o que é bíblico, o que é escriturístico, é isso que é de Deus, e ponto, irmãos. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ok. Eu queria ler com vocês aqui 2 trechos de 2 confissões importantes, e para mostrar para vocês a diferença entre o entendimento da aliança de uma confissão e o entendimento da aliança da nossa confissão batista. A Confissão de Westminster diz, no 7º capítulo, na seção, 5ª seção, ela diz assim, irmãos, observem, ouçam com atenção. Ela interpreta a questão do pacto, das alianças, da seguinte maneira: este pacto, no tempo da lei,
não foi distintamente administrado como no tempo do Evangelho sob a lei. Ele foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças entregues ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir, o qual foi naquele tempo suficiente e eficaz através da operação do Espírito para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por meio de quem receberam perfeita remissão dos pecados e salvação eterna, e o qual se chama Velho Testamento. Então, o entendimento, tanto a confissão de Westminster como a confissão batista de Londres, as duas confissões são aliancistas, ou seja, elas acreditam na doutrina da aliança. Daqui a pouco eu vou explicar melhor essas coisas, mas eles acreditam então que Deus trouxe a salvação por meio de aliança e trouxe a revelação da salvação por meio de aliança. Ambos acreditam então que existe uma relação e uma unidade e uma certa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, a confissão de Westminster acredita num pacto da graça, e esse trecho que eu li com vocês aqui, ele demonstra claramente isso, acredita num pacto da graça, e esse pacto, ele é administrado por todo o Antigo Testamento. Então, eles dizem aqui, esse é o trecho que eu gostaria de destacar aos irmãos: este pacto no tempo da lei não foi distintamente administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, ele foi administrado por meio de promessas, profecias. Então, há um modo diferente dessa administração, mas é uma administração deste mesmo pacto, chamado Pacto da Graça. Daqui a pouco eu vou detalhar o que seria esse pacto. Na sexta sessão, a confissão de Westminster diz assim: sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, foi exibido, as ordenanças nos quais este pacto é ministrado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos e assim por diante. Então, sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, foi exibida, eles acreditam que houve uma revelação maior quando Cristo veio, mas eles consideram que este pacto, ele foi administrado não somente com o próprio Cristo, quando Cristo veio, mas ele foi administrado já nos tempos do Antigo Testamento, através, como ele coloca aqui na quinta sessão, sob a lei, ele foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifício, circuncisão, cordeiro pascal, e outros tipos de ordenanças entregues ao povo judeu, tudo prefigurando o Cristo que havia de vir. Agora, observem, irmãos, a confissão de fé batista, no terceiro parágrafo do capítulo 7 também, sobre a aliança de Deus, ela diz assim: esta aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Então, há uma diferença entre as duas confissões. As duas confissões são aliancistas, mas a confissão de Westminster trata as alianças antigas e tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento como administração desse mesmo pacto. Já a confissão batista trata como revelação desse pacto. Não é uma administração do pacto da graça, mas é uma revelação do pacto. Então, os irmãos presbiterianos, quando eles olham para as alianças antigas, então a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi, eles entendem que são administrações. O pacto da graça é um, e Deus foi administrando ali com Abraão, pacto da graça. Moisés, pacto da graça. Davi, pacto da graça. Aí veio Cristo, claro, a revelação maior, a administração suprema, mas todas eram administrações, e a nova aliança que veio com Cristo, mais uma administração, a final, a completa, aquela que trouxe a luz realmente.
próprio Cristo, mas as antigas também administrações. Os irmãos batistas vão dizer, não, isso aqui é da confissão, ou seja, a origem do pensamento batista está já diferenciado ali dos presbiterianos lá no início. Não. Elas são o quê? Elas são revelações, não é administração. A administração real vai acontecer só na nova aliança. As antigas alianças, ou seja, aí vamos pensar até antes de Abraão mesmo, a aliança mesmo já com Noé, Abraão, Moisés, Davi, todas essas alianças são revelações e não administrações do pacto, mas revelações do pacto. Agora, o pacto, na verdade, é a nova aliança, que Cristo trouxe, que Cristo veio fazer esta aliança. Então, o que são essas alianças antigas? Então, quando os irmãos batistas que escreveram a confissão e aquelas igrejas, se nós pudéssemos perguntar, eles diriam, e aquelas alianças o que são? São revelações do pacto, não são administrações do pacto. Então, isso faz toda a diferença, meus irmãos, porque, inclusive, uma questão importantíssima, que tem tudo a ver com esse assunto, a questão do pedobatismo ou do credobatismo. Então, se você batiza crianças ou se você só batiza crentes, os batistas vão dizer, não, só batiza crente, os presbiterianos vão dizer, não, batiza os filhos da aliança, os filhos dos crentes, crianças pedobatistas, eles são, por quê? Por causa exatamente que, já que são administrações, como na antiga aliança, entrava os filhos também dos que estavam em aliança, a circuncisão era feita já numa criança, então, aqui também, na nova aliança, compreende? Então, no caso dos batistas, isso vai então tratar da questão do batismo, porque vão dizer, não, a igreja, ela é a igreja dos regenerados, daqueles que são realmente crentes, só faz parte da aliança, não pode ser criança, porque a criança não tem entendimento, só faz parte dessa aliança. A nova aliança é a aliança dos crentes, daqueles que estão em aliança consciente com Deus, são crentes em Cristo Jesus, consequentemente, só esses podem ser batizados. Os presbiterianos vão dizer, não, mas os filhos da aliança, os filhos dos crentes, podem ser batizados também. E aí se envolve o que, irmãos? O culto, doutrina, culto e tantas coisas que estão envolvidas aí, e entra naquilo que eu falei no início aos irmãos. O entendimento, quanto mais correto for o entendimento, mais ele vai, vamos dizer assim, produzir um culto fiel, uma doutrina fiel e uma prática fiel da igreja. Eu estou convencido, né? Não sou eu que vou convencer vocês, tá certo? Mas estou convencido que o entendimento batista é bíblico. Eu estou convencido que o entendimento presbiteriano tem os seus equívocos. Estou convencido que o dispensacionalismo é completamente errado. Estou convencido que outros entendimentos mais recentes são completamente errados, e pela Escritura. O meu papel hoje aqui vai ser, irmãos, procurar mostrar para vocês o que a Escritura diz. Tá bom? Então é isso que nós vamos começar a fazer agora. Mas antes eu quero só dizer mais um detalhe aqui sobre as duas confissões ainda. Especialmente a nossa confissão. Na segunda parte desse mesmo terceiro parágrafo, está escrito assim na Confissão de Fé Batista. Eu vou ler todo o terceiro parágrafo novamente. Diz assim: esta aliança é revelada no Evangelho primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois por etapas sucessivas até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. E aí vem a segunda parte, que diz assim: e é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. E o homem agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus, naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Aqui ele está falando do pacto da graça, que é o pacto tendo Cristo como mediador. No 8º capítulo
E veja bem que está bem próximo ao assunto desse 7º capítulo. O 7º capítulo fala sobre as alianças, o 8º capítulo fala sobre Cristo, o mediador. No 8º capítulo, a nossa confissão diz assim: aprove a Deus, logo no primeiro parágrafo, em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote, rei, cabeça, salvador da igreja, herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua posteridade, para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado, glorificado. Isso aqui é o pacto da graça. Cristo é o mediador do pacto da graça que Deus faz com os eleitos em Cristo. Mas esse pacto, ele está fundado, e isso que a confissão diz no capítulo anterior, na última parte, e é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Então houve uma aliança eterna antes de todos os tempos, antes do tempo. Isso é uma coisa que a gente nem consegue explicar ou entender, né? Mas Deus não está preso no tempo. Então, antes do tempo, o Pai e o Filho fizeram uma aliança eterna para a salvação dos eleitos. É o que nós chamamos normalmente, pacto da redenção. O pacto da redenção. Essa transação eterna fora do tempo. O pacto da graça, Cristo é o mediador desse pacto, ele vai ser executado na história, no tempo, em Cristo. Cristo veio aqui, morreu na cruz, pelos pecados dos eleitos. Nós todos cremos nisso, né? Seja como for que entendemos essa questão da aliança, cremos que Cristo veio, morreu na cruz do Calvário pelos pecados. Esse pacto da graça, ele está assentado, diz a confissão, é fundada esta aliança da graça naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Então esse pacto da graça, ele está fundado sobre o pacto da redenção, que foi feito antes dos tempos eternos, antes dos tempos. Irmãos, e a confissão diz, aqui ela não fala diretamente do pacto das obras, que é um terceiro pacto, né? Então nós já temos aqui o quê? Pacto da graça, pacto da redenção, e aí entra um terceiro pacto, pacto das obras. Esse pacto das obras, apesar de não ser mencionado claramente, mas ele aparece aqui subentendido no primeiro parágrafo do capítulo seguinte. Eu vou ler novamente, que diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher, ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e os homens, profeta, sacerdote, rei, cabeça, salvador da igreja, herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua posteridade, para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado. Aqui, irmãos, ele já subentende o pacto de obras. A necessidade deste pacto da graça vem porque o pacto de obras já foi quebrado. No finalzinho do capítulo anterior, novamente, a confissão diz assim: o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Então, agora não dá mais, como era possível ainda naqueles tempos em que Adão permanecia em seu estado de inocência, ou seja, Adão ainda não tinha pecado. E a confissão aqui, então, subentende, apesar de não falar claramente, mas que houve um pacto de obras que Deus fez com Adão como cabeça de toda a raça, e Adão, então, se cumprisse o pacto, se seguisse a ordenança do pacto, seria confirmado em vida junto com toda a humanidade como cabeça. Mas ele quebrou o pacto, ele morreu, junto com ele todos nós, ninguém mais está agora sem pecado, somos culpados do pecado de Adão, culpados dos nossos próprios pecados, e não tem mais como sermos salvos no pacto de obras. E aí entra o pacto da graça. O pacto de obras era condicional, dependia do que Adão fizesse. O pacto da graça é chamado pacto da graça porque é o quê? Incondicional, não depende do que o homem faz, depende do que Deus fez em Cristo. Cristo faz tudo.
e é graça. Então, o pacto da graça está assentado sobre esse eterno pacto da redenção. E ele, irmãos, só nele podemos ser salvos, porque o pacto de obras foi quebrado. Então, esse é o ensino da confissão. E agora eu gostaria de olhar para a Escritura com meus irmãos. Vamos abrir em João capítulo 17. Será que a Bíblia ensina essas coisas, irmãos? João capítulo 17. Já vimos então essas questões dos 3 pactos, mencionei rapidamente. Vimos que a nossa confissão difere de Westminster. A de Westminster também vai concordar com a nossa confissão em relação ao pacto, mas vai discordar, vai ter uma discordância, porque o Westminster vai dizer as alianças antigas são administrações, e a de 1689, a Batista, vai dizer que são revelações. Mas vamos ver o capítulo 17 de João. Eu costumo dizer, irmãos, que desse capítulo 17, o nosso Senhor, Ele abriu para nós um pedacinho assim da janela, para nós enxergarmos o acordo que Ele fez com o Pai na eternidade. Então, vocês sabem, o que está no capítulo 17 do Evangelho de João? A oração sacerdotal de Cristo. Cristo está aqui orando, Ele está para morrer na cruz, e Ele está orando, está intercedendo pelos seus. A oração é uma intercessão pelos seus, tanto pelos que estavam ali, perto dele, próximo a ele, como os que viriam crer depois, e na verdade todos os eleitos. Mas observem, irmãos, que o nosso Senhor, Ele vai orar por estes eleitos, tendo como base, Ele vai orar pelo seu povo, tendo como base, não alguma coisa, e é isso que eu queria que os irmãos observassem bem, isso aqui está na Escritura, não como alguma coisa que Ele decidiu fazer naquele momento ali. Então, eu decidi morrer por eles, salvá-los agora, aqui. Nem também Ele vai orar como alguma coisa que Ele está orando, tentando convencer o Pai sobre isso. Então, nem foi uma atitude ali, vamos dizer assim, momentânea, nunca pensou nisso, e agora Ele resolveu morrer na cruz. Aliás, todo o Evangelho de João, todo mundo que lê o Evangelho de João, entende claramente que Jesus deixa evidente que Ele veio para isso, Ele veio para a cruz, Ele ia morrer. Ele sabia disso. Ele tinha esse propósito por toda a sua vida. Segundo lugar, por todo o Evangelho de João também ele vai dizer: eu estou aqui enviado por quem? Pelo Pai. Então, eu não vim aqui por minha vontade, mas eu vim aqui por vontade do Pai. E a questão é, então, há alguma coisa por trás dessa obra de Cristo que está, irmãos, além de uma decisão ali momentânea, e além de uma decisão também individual, vamos dizer assim, apenas da pessoa de Cristo. Mas o que esse capítulo 17 vai mostrar claramente, só Jesus está falando aqui, mas Ele está falando aqui a oração que ninguém pode fazer, né? Essa oração é que ninguém pode fazer, só Ele podia fazer. Eu não posso fazer, você não pode fazer, porque nenhum de nós é o mediador da aliança. Nenhum de nós é o sumo sacerdote. Então ele faz essa oração, e o que está por trás dela, tudo que Jesus Cristo fala, é uma transação eterna entre Ele e o Pai, e que Ele veio para cumprir esse propósito, e Ele veio para salvar pessoas específicas que o Pai tinha dado a Ele na eternidade. Então Ele abre para nós, irmãos, e esse é um dos capítulos mais espetaculares, na minha opinião, humilde opinião, de toda a Escritura, porque Ele abre para nós uma visão da eternidade, e Ele diz assim: olha
Olhem, e o Espírito Santo deixou registrado aqui para que nós pudéssemos olhar e contemplar que a nossa salvação não é alguma coisa que Deus tentou fazer, mas alguma coisa que Ele decidiu na eternidade fazer. E que tudo isso estava no seu plano eterno. Vamos ler então, meus irmãos. Capítulo 17, verso 1, diz assim: E Jesus falou assim, e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Glorificar como? Ora, na cruz. Não é? No versículo 2 ele diz: Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna. Observe o que ele fala aí, irmãos: a todos quantos lhe deste. Essa expressão, aos que deste, essa expressão de que há um povo específico pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio fazer essa obra. Que obra? Morrer na cruz, ou seja, a expiação específica, limitada. Cristo veio morrer por um povo. Não é como se espalhou nas igrejas modernas, e essa mensagem de um amor indefinido, de um amor que não é, vamos dizer assim, vitorioso, que pode ser, pode não ser de acordo com a vontade humana. Não existe isso na Bíblia inteira, e especialmente aqui, esse capítulo 17 vai mostrar claramente que Jesus Cristo veio pelos que o Pai deu a Ele, a todos quantos lhe deste. Então houve um momento, se é que nós podemos falar assim, né, em que o Pai deu essas pessoas para quem? Para Cristo. Vamos continuar lendo, irmãos. Versículo 3: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então eu vim para esses que me deste, e eu vim com uma obra que tu me deste para fazer. Então ele estava aqui tanto para realizar uma salvação, para realizar uma obra com relação a pessoas específicas, e ele estava também ali, não por vontade dele unicamente, mas como enviado do Pai. No versículo 5 ele diz: E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele fala, meus irmãos, de coisas para além da nossa compreensão, além da nossa razão. São coisas que estão para além de nós, como seres finitos, limitados, temporais, limitados a um corpo, limitados ao tempo, limitados a esta vida. Mas ele está abrindo para nós, está dizendo assim: olha, aquela glória que eu tenho contigo antes que o mundo existisse. E é disso, meus irmãos, é desse momento eterno, se é que nós podemos falar assim, de que essas coisas aconteceram, se é que nós podemos falar assim. O quê? Que o Pai deu ao Filho essas pessoas específicas para que ele viesse no tempo, na história, morrer por elas e salvá-las. Versículo 6: Manifestei o teu nome aos homens, olha aí, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, essas pessoas, de novo, os que me deste, são teus, mas tu me deste. Essa expressão que Jesus vai usar o tempo todo nesta oração com relação ao seu povo, meus irmãos, em primeiro aqueles que estavam perto deles, mas isso, é claro, envolve todos os outros. Olha o que ele diz então: que ele não roga pelo mundo, verso 9, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele não ora por todos, ele não morre na cruz por todos, ele morre pelos que o Pai deu a ele. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Irmãos, vamos olhar para o versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim,
para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Então veja que nessa oração ele está orando primeiro pelos apóstolos, por aqueles que estavam mais imediatamente com ele, mas também por todos os que iriam crer. Esta oração então ela é específica com relação aos eleitos, evidentemente, aos que iriam crer, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Versículo 22 diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amaste a eles, vim por eles, eles são teus. Pai, aqueles que me deste. Mais uma vez, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu quero que os que me deste estejam onde eu estiver, estejam comigo, para que vejam o que, meus irmãos? A minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Verão a minha glória. Acho que foi um raio. Foi feio. Veja se está funcionando. Voltou. Tá. Alô? Está funcionando? Veja se está, porque às vezes queima tudo. Tá. Irmão, para a gente ir ganhando tempo, um irmão abre aí Efésios 1:3. Alô, tá? O microfone está normal. Efésios, quando tiver aí, pastor, o senhor fala. Efésios 1:3. Outro irmão lê João 6:38-39. Efésios 1:3. Outro irmão lê João 6:38-39. Tá bom? Então, João 6:38-39. Ok? Então. Tem que botar de novo a gravação. Tá. Eu tenho que ligar aqui também, pastor? O senhor desligou? Não, eu não mexi nada. Tá normal, né? Tá. Peraí, só um segundo que eu vou botar Tá bom. a transmissão novamente. Tá. Um irmão, pode ler Efésios 1:3, só para a gente ir ganhando tempo aí. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Tá. Tinha umas 14 pessoas assistindo. Foi. Agora João 6:38-39. Pode ler. Isso, João 6:38-39. Isso, então você percebe aí. Aí, irmão, esqueci o nome do irmão que lê, desculpe. Assim. O irmão André, leia o 4, irmão, para a gente também. Isso, o 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Amém. Irmãos, está estabelecido na Escritura que houve um acordo, uma decisão eterna entre o Pai e o Filho para a salvação dos que o Pai deu a ele. Me parece que negar isso é demais, né?
Então, o que nós chamamos de pacto da redenção está tão claro e tão evidente na Escritura. Se os irmãos quiserem anotar outros versículos, eu vou dar mais aqui alguns versículos. Eu não vou ler agora, mas vocês podem ler depois. 2 Timóteo 1,9, 1 Pedro 1,20. Esse aqui eu quero ler, Apocalipse 13,8. Bora ler esse aqui, Apocalipse 13,8. Apocalipse 13,8. Apocalipse 13,8. Acharam? Bora lá. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que sentido foi morto desde a fundação do mundo? No sentido desse pacto eterno, né? Então, Cristo. E aí, irmãos, um ponto aqui que eu não sei se eu falei bem no início, quando eu li aqui a confissão. Na segunda metade do terceiro parágrafo do 7º capítulo da confissão, que eu li agorinha, só quero destacar um ponto aqui. E é somente pela graça desta aliança que todos os que da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. Todos da caída raça só foram salvos nesta graça, na graça desta aliança. Então a confissão, ela diz o seguinte: como os crentes do Antigo Testamento foram salvos, como os crentes do Novo Testamento foram salvos, todos no mesmo pacto da graça. Então essa é a fé confessional, tá certo? E aqui nós observamos que esse versículo que eu li com vocês e tantos outros na Escritura que mostram que há então esse decreto, esse propósito eterno de Cristo vir salvar e de morrer na cruz por esse povo, de maneira que todos foram salvos apenas nesse mesmo pacto da graça. Esse é um ponto importante. Então, quando a confissão de fé batista, ela diz assim, diferindo da presbiteriana diz que as alianças antigas eram administrações do pacto, a batista não, diz não, eram revelações do pacto, porque a aliança da graça, na verdade, o pacto da graça, na verdade, é a nova aliança que Cristo veio trazer. Quando a nossa confissão diz isso, ela não está dizendo que as pessoas no Antigo Testamento foram salvas de outra maneira que as pessoas do Novo Testamento. Não. Todos foram salvos no mesmo pacto da graça. Houve aquilo que se chama do efeito retroativo do pacto, para aqueles que estão lá, né? Mas aí que nós vamos entrar agora, como essas coisas aconteceram, meus irmãos. Então, eu já vi com vocês agora aqui a questão, creio que aí vocês podem ler na Escritura, fazer sua pesquisa sobre o pacto eterno de redenção, esses versículos e por toda a Bíblia. Agora um outro ponto que eu quero mostrar aos irmãos aqui, que está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. É sobre a questão do pacto de obras e do cabeça federal, ou dos cabeças, vamos dizer assim, de dois pactos. Romanos capítulo 5, versículo 12.